do ano é festa junina no Brasil. Olha o Bitcoin ali, o dólares! É mentira! Está começando mais um ITS ao vivo. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um ITS ao vivo. Definitivamente o que ele falou é mentira, porque um dos tópicos de hoje é como tem crescido o interesse aí no futuro do dinheiro. Mas vamos por ordem. Ó, vamos para os nossos avisos enquanto o pessoal vai entrando na live. Então vamos lá. Amanhã é o último dia para as inscrições com desconto para ITS Law School, que vai acontecer aqui no Rio, do dia 3 ao dia 5 de julho. Então, para quem ainda não sabe, a ITS Law School é uma oportunidade única de estar em contato com pesquisadores internacionais e também nacionais. Os fellows do ITS que já estão aqui no ITS, já estão no Brasil, vão participar lá, vão estar expondo seus painéis. Então é uma ótima oportunidade para vocês terem contato com a pesquisa internacional também. E amanhã é o último dia para fazer a inscrição com desconto. Nós também estamos ainda com as inscrições abertas para a International School of Law and Technology, que vai acontecer em São Paulo, do dia 15 ao dia 19 de julho. Também estamos com desconto. Então, galera, aproveitem. Mais uma oportunidade assim, incrível. Em São Paulo vai ser uma semana inteira. Então se inscrevam, aproveitem o desconto, principalmente para do Rio, porque amanhã é o último dia. Então esse é o recado mais importante que a gente tem para esse início de live junina, última live do semestre de hoje. Excelente. Então vamos lá. Quem começa falando? A gente pode puxar, Gi? Podemos. Vamos puxar então, gente, com o assunto da área de direito. A gente está aqui representado mais ou menos um pouco com as áreas do ITS, né? Eu e Giovana, a área de direito e tecnologia. O Aleixo está aqui representando a área de inovação. A área de inovação. Blockchain, que nem é uma área, mas tem muitas aplicações de inovação. E o Marco na parte democracia e tecnologia. Nossa querida Demotec. Que não é. Lembrar que às vezes minha mãe se assustou um pouco com essa tecnologia pode ser demoníaca. É verdade. Às vezes Demotec. O Marco, para quem não sabe, ele tem frases muito inspiradoras aqui no ITS. Ele fala sobre as implicações. Como é que é a tecnologia. Na última live eu falei da economia política do Bitcoin, que todo mundo ficou com o Isso aí dá o que falar, hein? É. Mas, ó, puxando aqui pro campo do direito, então, sobre proteção de dados pessoais, né? Eu acho que o que a gente teve aí de mais relevante nessa área foi a aprovação da medida provisória 869 de 2018, que modificou a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD, instituindo, então, criando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tinha sido vetada lá no ano passado, né, quando a LGPD foi de fato sancionada pelo Michel Temer. Exatamente, assim, fazendo uma retrospectiva desde lá de janeiro, né, assim, em fevereiro a gente teve todas aquelas emendas sendo propostas por deputados e senadores ao texto da MP, que foi de dezembro do ano passado, e aí depois teve uma análise pela comissão mista da medida provisória, que analisou e debateu bastante os pontos mais sensíveis da lei. E aí teve um projeto de lei de conversão, e aí depois, no dia 28 de maio, ela foi finalmente votada pelo Senado Nacional. Se eu não me engano, foi no dia 28 pela Câmara e dia 29 pelo Senado. Isso. E aí mudou, né, a redação então da LGPD, e com a inserção do artigo 55 fica criada sem aumento de despesa, né? Essa era uma preocupação grande sobre a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então a gente está aí criando mais uma autoridade que vai gastar o dinheiro público, então fica criada sem aumento de despesa a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão da administração pública federal integrante da Presidência da República. Né? E aí, enfim, surgiram algumas críticas, alguns questionamentos, porque os debates anteriores eram que a gente deveria ter uma autoridade nacional independente, né? E aí, enfim, a própria constituição da autoridade está sendo algo que está sendo discutido, né? Como isso vai ser feito. Assim, no texto final aprovado, né, no artigo 55,
Senado, parágrafo 2º, né, que fala justamente que que a autarquia vai ter um caráter independente, um regime independente daqui a 2 anos. Mas assim, até esses 2 anos chegarem, a tendência mesmo, o que vai acontecer de fato, o que a gente pode ver acontecendo, o que a gente vai conseguir ver agora no segundo semestre desse ano, é que a gente vai ter uma Agência Nacional de Proteção de Dados ainda bem subordinada ao Executivo Federal. Exato. E aí, enfim, são longos que pode acontecer e a própria composição da Agência Nacional, a gente tem aí essa expectativa nos próximos meses, né, de como vai se dar. Sim. Outro ponto da LGPD que estava sendo bastante debatido também era a revisão das decisões automatizadas, e o texto final dispôs que você vai poder ter revisão por pessoa natural. Acho que isso é o chamado direito à explicação, né? A gente importou essa disposição lá do GDPR, né, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que já previa, né, esse direito à explicação, que é o direito que todos os titulares de dados, né, que somos todos nós, pessoas naturais, teríamos de pedir para que aqueles que tratam dados explicassem como que uma decisão que foi tomada exclusivamente por uma inteligência artificial, como aquilo foi feito. E aí a disposição anterior não dizia como, né, isso tinha que ser feito, e aí a nova redação diz que uma pessoa natural vai poder fazer essa revisão e dizer como que esse processo foi feito, né, ocorreu. E outra coisa legal também, tem várias mudanças, né? Várias coisas foram inseridas ali na última hora do processo legislativo. Mas uma coisa legal também é que a agência vai poder editar diferentes normas para empresas de pequeno porte, para startups, que era uma preocupação também de como as startups iam conseguir se adequar de igual medida às grandes empresas, por exemplo, às obrigações que a LGPD impõe. E eu acho que um link interessante também tem pessoas até da área que acham que são visões distintas, conflitantes. Eu pessoalmente acho que convergem, porque a gente tem a importância da proteção no sentido legal, de governos criando leis para responsabilidade, principalmente acho que de grandes empresas que trabalham com dados, que em linhas gerais acho que, como é do conhecimento de muitos que nos acompanham sabem que é o caso da LGPD, mas tem uma outra linha, né, que principalmente a galera aí de segurança da informação gosta, que é a autodefesa contra a questão de exploração de dados, contra a vigilância e etc. Eu brinco que eu acho que as coisas convergem, porque uma coisa é o que você faz para se proteger contra ameaças específicas para você, né? Então, a gente acabou de acompanhar aí recentemente, acho que é um tópico que só está começando a gerar furor, etc., de vazamentos de informações até de autoridades brasileiras. A gente reacendeu todo esse debate sobre aplicativos seguros para trocas de mensagem, etc. Então, eu acho que é uma responsabilidade compartilhada entre o governo, entre a legislação na qual cada um de nós está inserido. Aí a gente teve casos já famosos na Europa, até nesse, se eu não me engano, foi ainda esse semestre, né? Do Facebook indo lá responder à Corte Europeia sobre vazamento de dados, também no próprio Estados Unidos. Aí é uma coisa que a lei tem muito a ver, né? Porque como é que tá todo mundo usando o Facebook, etc. Hoje são praticamente aplicações que têm uma finalidade, o interesse público, né? Então é importante, é relevante que haja uma tutela do Estado, por assim dizer, por meio de uma legislação específica. Sim. Mas eu acho que complementar a isso, no nível assim do indivíduo, ameaças que a gente pode... Quando a gente fala ameaça, é um termo de segurança da informação, tá? Não é que eu tenho algo muito específico a esconder, mas você que trabalha numa empresa pode estar trabalhando com questões de segredo industrial, um jornalista pode estar trabalhando com uma fonte, militantes dos mais variados temas, seja infelizmente no Brasil ou em outros países, podem estar trabalhando com temas que são sensíveis, dependendo da posição do governo atual, etc. Então tudo isso passa por a gente ter um escrutínio maior sobre as aplicações que a gente usa, sobre o contexto, etc. Eu acho que a gente tende cada vez mais a um aprofundamento de uma tendência que se construiu nos últimos meses de buscar aplicativos mais focados
no software livre, e principalmente aplicações de mensageria segura, né? A gente falou muito aqui do Signal como uma alternativa ao WhatsApp, não que as pessoas vão parar de usar o WhatsApp, Telegram, não é isso. Eu mesmo não defendo isso, eu defendo que se use diferentes canais de comunicação para diferentes tipos de comunicação, né? Então, todo esse trabalho, como a gente já trouxe na live anterior, de educação do usuário, etc., acho que tende a ficar cada vez mais convergente. E que bom que não só a coisa da LGPD bota isso em pauta, né? Sim. Traz de volta essa noção da importância de que cada um se eduque sobre isso, como também volta a ser uma pauta de interesse público, né, explicitamente. Então, eu acho legal ver como isso tudo converge, né? Assim, acho que esse primeiro semestre a gente começou a ver uma criação de cultura, assim, de proteção de dados pessoais, aí envolve toda aquela questão do privacy by design, e enfim, que a gente vai continuar agora no segundo semestre, vendo como esse desenvolvimento cultural, digamos assim, vai se dar. E mais importante, como que a NPD vai se desenhar, porque ela vai ter um papel muito relevante na instituição dessa cultura pelo governo, porque até agora a gente tem visto um movimento do setor privado muito grande de informar, de fazer relatório, até do próprio ITS como sociedade civil, mas nada do governo tentando informar a população sobre a aplicabilidade, sobre se você vai ser LGPD compliant ou não, e vai ser competência da Agência Nacional de Proteção de Dados fazer isso. Uma coisa que eu acho irônico, né, é que assim, a gente ficou meio que refém independente de notícias e vazamentos que vinham de fora para isso ser pauta no Brasil, etc. Como eu falei do caso do Facebook, começou lá fora, agora a gente já está trabalhando isso. Aí eu queria passar a bola para o Marco aí, além dos outros comentários. Eu ia comentar nesse gancho de privacidade, criptografia, que o WhatsApp ele foi usado como um instrumento super relevante para difusão de propaganda política durante as eleições do Brasil. E aí depois veio todo aquele debate sobre a questão da criptografia de ponto a ponto do WhatsApp, de auditar o conteúdo para poder investigar quem eram responsáveis por campanhas de difamação e tudo aquilo. Teve prêmio do WhatsApp até para pessoas que propusessem soluções no combate à fake news, não que seja fácil. E um pouco antes até das eleições do Brasil, teve toda aquela polêmica da derrubada do WhatsApp por decisões judiciais de juízes que queriam a informação do conteúdo tratado entre pessoas e que o WhatsApp não tinha como disponibilizar por conta da criptografia de ponto a ponto. Então ainda essa questão da privacidade pela criptografia no ambiente judiciário, ela ainda é um processo de entendimento por parte dos magistrados de colocar o valor da privacidade acima desse instrumento de investigação pela auditoria do conteúdo pura e simplesmente. É importante ressaltar que a privacidade através do uso de técnicas de criptografia ela tem que ser um valor a ser ressaltado e valorizado para que a gente tenha uma comunicação cada vez mais segura na internet. E existem outros meios de auditorar e verificar esses abusos sobre o uso de mensageiros instantâneos para difusão de informações e de campanhas de difamação. Nós mesmos no ITS, quando nós publicamos ano passado, um pouco antes do segundo turno das eleições, como o WhatsApp estava sendo usado para difusão de propaganda política, era possível demonstrar, somente olhando os metadados, ou seja, não analisando o conteúdo, como que as pessoas estavam se organizando para a criação de grupos e para difundir informações sobre esses grupos, e que foi uma técnica bastante amplamente utilizada. Ô Marco, e assim, nesse cenário pós-eleições, tipo agora, primeiro semestre, você acha que isso a gente evoluiu em desinformação ou a gente continua no mesmo patamar que a gente estava? Muito legal a gente trazer isso, porque parece que foi só um momento da eleição, né, que a gente estava só preocupado com isso, mas o que a gente percebeu foi que a gente teve grandes mobilizações, manifestações nesse primeiro semestre, de ambos os lados do espectro político, né, direita e esquerda, e o que a gente percebeu foi que o WhatsApp e esses mecanismos de difusão de informação usando mensageiros instantâneos ainda é uma plataforma importantíssima para difusão dessa
propaganda política. E aí a propaganda política não com viés eleitoral, porque a gente não está em eleições, mas sim para constituir, para formar uma narrativa de apoio ou de rechaço às políticas que estão sendo conduzidas pelo governo. E aí a gente sai um pouco do contexto nacional, que eu acho que é importante a gente contextualizar que essas ferramentas, essas técnicas ainda estão sendo utilizadas, mas se a gente olha para o primeiro semestre, a gente teve 2 importantes eleições no mundo. Uma delas foram as eleições europeias, do Parlamento Europeu, em que o próprio Parlamento Europeu tinha lançado um relatório um mês antes das eleições do Parlamento Europeu, destacando a preocupação que eles tinham sobre a difusão de campanhas de desinformação, de notícias falsas durante as eleições e como isso poderia influenciar as eleições para o Parlamento Europeu. E outra grande eleição foi na Índia, que é a maior democracia do mundo, em que o Narendra Modi, que é o atual primeiro-ministro, foi reeleito, e foi reeleito com uma eleitora cachapante. Diferente nos 2 contextos, a eleição europeia, a gente percebeu que esses atores políticos estavam utilizando essas ferramentas para difusão, atores políticos estavam se valendo de campanhas de desinformação para tentar obter vantagem eleitoral, não foram não tiveram tanto sucesso quanto isso impactou, por exemplo, nas eleições da Índia. Claro que eu não posso ser leviano e falar cachapante que o Narendra Modi foi eleito por conta de campanhas de informação e desinformação. Até porque a própria campanha do Narendra Modi, além de essas campanhas de desinformação que estavam favorecendo eleitoralmente ele, a própria campanha se valeu de técnicas de obtenção de dados pessoais sobre políticas públicas conduzidas naquele país, para conseguir fazer perfil eleitoral dos eleitores em diferentes regiões e conseguir difundir campanhas direcionadas para determinados eleitores, usufruindo dessas informações de políticas públicas, que eram informações, aí é uma questão até para a gente pensar do direito à proteção de dados pessoais na Índia, eram dados que estavam amplamente disponíveis para as campanhas e qualquer campanha poderia solicitar. Só que só a campanha do Narendra Modi que solicitou e que usufruiu isso de uma maneira estratégica para obter vantagem eleitoral. Mas enfim, voltando só à questão para fechar meu raciocínio, para também não me estender muito, é interessante comparar o sucesso eleitoral que a gente teve na campanha indiana e o impacto que ela teve na Europa. Na Europa, esses grupos que estavam se favorecendo dessas campanhas de desinformação não tiveram tanto sucesso, e aí eu acho que é importante a gente olhar para o contexto das sociedades daqueles países. Quando você tem ambientes altamente polarizados, ou seja, contextos nacionais altamente polarizados, campanhas de desinformação e de notícias falsas tendem a ter um sucesso eleitoral mais impactante do que outros. E aí, se a gente olha estratificado das eleições europeias, por exemplo, você vai ver que grupos de extrema-direita, que normalmente se valem dessas campanhas de desinformação para ter vantagem eleitoral, tiveram sucesso na Itália, na França e na Inglaterra. Nos restantes dos países da Europa, não. E aí isso bate com que o dado interno sobre a polarização de Itália, França e Inglaterra na utilização desses instrumentos, dessas técnicas psicológicas, né, para difusão de desinformação para obtenção de vantagem eleitoral. Legal. E aí, Aleixo, o que você traz? Eu queria fazer um link, eu achei interessante, não especificamente sobre os seus últimos comentários, mas o que você começou falando, da questão dos protocolos baseados em criptografia aplicada, porque no passado, não tão distante quanto parece, a gente já teve ferramentas 15, 20 anos atrás, como o PGP, né, quem é das antigas vai lembrar, o PGP antes de existir o WhatsApp, essas coisas, era uma ferramenta para você poder se comunicar secretamente, de forma criptografada por e-mail. E o Zimmermann lá, que criou o PGP, foi acusado na época, você lembra, de terrorismo. Ele teve que publicar todo o código aberto baseado
na lei de liberdade de expressão nos Estados Unidos, ou seja, ele teve que sair pela tangente do free speech para falar, não, eu publiquei isso na forma de um livro, ninguém pode me censurar. E por que eu falo isso? Por um lado, eu tenho medo de que esse tipo de coisa volte a acontecer, isso é uma pauta quase que permanente nos últimos 15 anos, aquela coisa se pode ou não utilizar a criptografia, porque... E eu não acho que é mentira, assim, é uma faca de dois gumes, digamos assim. O que as pessoas não entendem é que, pô, você tem todo um processo, né? O que vai impedir a pessoa de utilizar um protocolo criptográfico para comunicação segura e com isso planejar um ato terrorista? Todo o resto, né, assim, todo o processo legal, investigativo, as pessoas agem, né, não as pessoas, né, não vocês que nos assistem, mas tem muita gente que bota lenha nessa fogueira um pouco nesse aspecto, com medo, assim, algumas pessoas, na minha opinião, com medo legítimo e outras pessoas com medo, não com medo, mas fazendo um uso político, etc., uma visão, na minha opinião, excessivamente conservadora sobre isso. O que me preocupa é que a tecnologia em si pode parecer um pouco estranho falar isso para quem não é técnico, mas essa mesma tecnologia, a criptografia aplicada, que antes servia somente para a gente trocar mensagens de forma segura, e claro, trocar mensagens de forma segura não se refere somente a segredos, por exemplo, mas a senhas na internet, você tem internet banking, isso agora está criando, a partir da emergência da tecnologia blockchain, das moedas digitais, assim, no 1 mais 1 igual a 2 ali, na matemática da coisa, é a mesma coisa. Tudo são funções criptográficas sendo processadas por computadores para prover diferentes protocolos, diferentes funcionalidades. Então lá atrás era só trocar mensagem, hoje em dia a gente já tem pilares de qualquer sociedade moderna, nem precisa ser moderna, né? O dinheiro está aí há 5.000 anos, para falar por baixo, as identidades, etc. Então, aí alguns séculos, eu imagino. Então, assim, pega dois pilares, só para a gente não se estender demais. O dinheiro e a identidade. Hoje a gente já tem isso a partir da tecnologia blockchain, para falar os casos mais famosos, o Bitcoin, protocolos de identidade digital baseados em tecnologia blockchain, tem vários, a própria Mudamos, projeto que você coordena aqui, tem uma frente forte, né, nessa parte de identidade digital. Então eu fico curioso, mas um pouco receoso também, de como o futuro da criptografia aplicada enquanto tecnologia vai ser interpretado. Você vai ter uma disputa de poder que vai tentar criminalizar essas ferramentas, etc. Eu tendo a ser otimista, no sentido assim, olha quão útil essas ferramentas têm se tornado como blockchain. Você vai querer proibir a criptografia porque tem um maluquinho lá que alegadamente se valeu disso para fazer maldade? Você vai proibir moedas digitais, seja o Bitcoin ou a do Facebook, que estão aí vindo para ficar, na minha opinião, né? Tá um crescimento muito forte de interesse, sistemas de identidade digital, e isso até o potencial de inclusão que tem, né? Para a massa de bilhões de pessoas que não têm acesso ao sistema bancário, a sistemas de identidade, etc. Mas aí que eu acho que é nosso papel enquanto ITS, enquanto outras organizações ligadas a direito digital, tem um papel fundamental. De educar, né? Exato, porque e demonstrar que isso é um falso debate. É um falso debate a gente pensar que tecnologia de criptografia aplicada ela está a serviço do mal e sempre quando tem esses debates, por exemplo, da Dark Web, que aconteceu no desastre de Suzano, na tragédia de Suzano esse semestre também, se começou a colocar, mas esses fóruns ocultos da internet usam Deep Web para se esconderem. É bom a gente lembrar que sem a criptografia hoje a gente não teria sistema bancário, porque a gente não conseguiria garantir a segurança das informações. Então, por que eu acho isso um falso debate e por que a gente tem que demonstrar que isso é um falso debate? Porque a criptografia, no fundo, ela serve como um instrumento para construir a confiança entre os diferentes pares transacionando dentro dessa rede, porque no ambiente digital, diferente do mundo físico, você consegue ter elementos do mundo físico que confirmam sua identidade, seu polegar, seu íris. Mas quando você está navegando em ambiente digital, você precisa de outros elementos
garantir sua identidade. E o elemento e a técnica mais segura e robusta que se criou até hoje foi a criptografia assimétrica, em que você consegue garantir que uma informação transacionada entre 2 pontos, ela tem uma origem e um destino já tem, validado. se não me falha a memória, uns bons 30, 40 anos a criptografia assimétrica. Então, pessoal, o mundo não acabou. E é matemática, é pura matemática, é pura matemática. E essa matemática que permite o seu banco, você conseguir ter o cadeadinho lá para comunicar seguramente com o seu banco. Hoje você consegue comunicar de forma segura ponta a ponta com outra pessoa no WhatsApp, também garantindo que essa informação não vai ser violada. Mas o ponto que eu quero colocar, isso é elemento fundamental de identidade, de você conseguir verificar digitalmente as pessoas. E é a partir disso que eu acho que a gente tem que elevar esse debate. Não cair nessa tábula rasa de que é para se proteger, é para ocultar coisas e tal. Porque antes da internet, antes do digital, antes da criptografia, a gente ainda tinha formas de construção de confiança em formas de organização. Você tinha organizações que se constituíam na base da confiança para o bem, ou o próprio Estado que se constituía como uma forma de organização, ou você tinha a máfia, que também se organizava com fortes relaços de confiança. Eu estava lendo até sobre, no Nerdologia, estava vendo o vídeo do Nerdologia, sobre a Yakuza. Yakuza, que existe, a máfia japonesa existe desde o século XVIII. Enfim, são pessoas que criaram laços de confiança, elementos de confiança que se formaram e aí começaram a atuar para o mal ou com comportamento duvidoso. Mas o que está posto e por que é um falso debate? Com a emergência do digital, a gente simplesmente criou novos mecanismos para estabelecer esses laços de confiança e validar essas relações num plano digital. Se a gente, da mesma forma que pessoas podem se organizar e atuar e usar dessa tecnologia para construir essa força de confiança e de construir ocultar certa atividade para o mal, gerando ilicitudes ou qualquer coisa, você tem uma infinidade muito maior que utiliza essas técnicas, esses instrumentos para avançar, inovar. Então, para mim é um falso debate e a gente tem que levar o debate para esse patamar justamente para não deixar que ele seja um debate capturado. Porque no final é o que eles tentam fazer, capturar o debate. Só puxando esse gancho de novas formas de confiança dentro do mundo digital, acho que a gente tem que comentar rapidinho, que é o último tópico, sobre o futuro do dinheiro. E veio aqui no TS News 2 uma pergunta no caso da Libra, Alixo também, se é blockchain ou não, o que vocês podem falar, dar uma consideraçãozinha final? Sobre esse ponto, algumas coisas referentes à Libra estão em aberto ainda. O projeto foi anunciado há 2 semanas e foi publicado e tal. Se tiver curiosidade para ver no detalhe, lá tem 50, 60 páginas em inglês lá no site, libra.org. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, com o que está lá no white paper, no artigo técnico de apresentação do projeto, a Libra é sim blockchain, mas o que a gente fala é uma blockchain privada, permissionada. Eu sou um pouco crítico dele, eu sou um pouco reticente com esse modelo, porque acho que não traz a beleza. É igual no Bitcoin. O que a blockchain faz no Bitcoin? Você é o seu próprio banco. Isso traz um pouco de risco, o usuário tem que saber o que ele está fazendo, mas traz autonomia, traz o fato de que ninguém vai censurar suas transações e usualmente traz taxas mais baixas também. Mas nem tudo é notícia ruim para a Libra, na minha opinião, porque o que o Facebook e o consórcio de 28 empresas em torno, porque a gente associou lá com o Facebook porque está encabeçando, mas tem outras 28 grandes empresas do mundo inteiro num consórcio que vai manter o projeto funcionando. Então, a ideia deles é começar com essa ideia, ele é mais descentralizado do que um banco, porque não é só o banco ali, a instituição financeira, que é dona das informações. Mas não é igual o Bitcoin, que tem literalmente centenas de milhares de donos das informações. Ele vai começar ali com 28, e o que está escrito nas informações oficiais é que eles colocam uma estimativa, se eu não me engano, entre 2 e 5 anos,
prazo a partir do qual eles pretendem, depois de ter estudado suficientemente o avanço dessa tecnologia, migrar para um sistema do que a gente chama de blockchain aberta, que aí seria um sistema mais parecido com o do Bitcoin. Então sim, a blockchain, eles falam nominalmente esse termo várias vezes. Se você entrar lá na home do site, não precisa nem ler nada, você vai ver que é blockchain. Só que é uma blockchain um pouco mais corporativa. Eles pretendem transformar numa blockchain colaborativa, como a gente conhece, daqui a 3, 4 anos. Eles alegam isso. Infelizmente, a gente não tem como saber se isso vai ser feito. E eu não falo isso por criticar a empresa A ou B, é porque já houve esse tipo de promessa no passado de outros projetos que acabaram não fazendo dessa forma. Mas eu até acredito, nesse caso, que sim. Quer saber mais? Tem um conteúdo super relevante que é o podcast Bit by Bit. Isso aí, gostei. Não sou eu falando. Episódio 13. Episódio não, eu 13. terminei de assistir o vídeo hoje. Ó, vindo do mar, porque eu, pra quem não sabe, eu sou um dos apresentadores, junto com o Guilherme Nigro, da Front City, lá do podcast. Então não sou eu que estou elogiando, é o Mar. Apesar de eu... Não é porque eu vou pagar uma cerveja pra ele sexta que ele tá falando bem. Não, mas esse episódio tá muito bom mesmo, Anderson. Parabéns. Eu consegui entender muito sobre o que é essa perspectiva da Libra, quais interesses por trás de formar uma nova moeda. É bem louco. Gostei muito. Louco. É isso aí, pessoal. A gente tem uma pergunta, a gente vai responder rapidamente porque a gente está precisando encerrar. Então, o Lírio Leme pergunta, fala, boa tarde, parabéns pela iniciativa. Por gentileza, gostaria de saber o que vocês poderiam dizer sobre a figura do encarregado de proteção de dados na LGPD. Bom, o encarregado teve uma mudança, né, na previsão com a MP, né? Então a gente até pegou aqui, a letra da lei tá a seguinte agora, é a pessoa, não mais pessoa natural, agora pode ser também uma pessoa jurídica ou encarregado. Então é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação lá entre o controlador e os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O encarregado a gente sabe que é o DPO, né? É a figura brasileira, a versão brasileira do DPO, que é acho que é a grande profissão do momento, né, que está sendo falada lá fora. E, enfim, provavelmente é uma figura que vai ter grande importância, né, no Brasil nos próximos anos e, enfim. E realmente é uma figura que, assim, requer uma formação, porque inclusive o texto final aprovado tem no parágrafo 4º do artigo 41, que esse encarregado vai ter que deter um conhecimento jurídico, técnico, regulatório suficiente para arcar com aquelas obrigações. Isso. Se eu não me engano, assim, não precisa ter uma formação específica, mas você precisa ter uma experiência com proteção de dados pessoais, uma experiência na área. Então a gente sabe que provavelmente é uma profissão que vai ser muito bem remunerada, né, que promete muito nos próximos anos, como já vem acontecendo fora do Brasil, lá com o DPO na União Europeia. E com esse detalhe agora, né, com a medida provisória de que não precisa ser necessariamente uma pessoa natural, pode ser também uma pessoa jurídica. Então, pessoal, mandem as suas perguntas que a gente vai respondendo agora, digitando mesmo, porque o nosso tempo encerrou. E a gente gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo. Essa foi a nossa última live, último ITS ao vivo do semestre. E a gente espera vocês nas próximas lives. A gente vai tirar umas férias? Não. A gente podia tirar, né? International School. International School, semana que vem, pessoal. Research Connections no Rio. Tá nos comentários. Acessem lá amanhã, último dia com desconto aqui pro Rio. Pessoal, eu queria dizer que o Marco, ele acha que o microfone é a câmera. Você achou que era charme, que ele fica melhor de lado. Eu fico melhor de frente. Vou encerrar então essa aqui, tô vendo a nossa quadrilha. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.